Conferência Teológica. E nós vamos prosseguir com a leitura da Palavra de Deus em Jó. Você pode abrir a sua Bíblia, Jó, capítulo 11, versículo 7, e depois estaremos indo para Deuteronômio 29. Jó, capítulo 11, verso 7, diz assim: Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Olha o verso 8. Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, o que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno. O que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar ou ajuntar, quem o impedirá? Agora nós vamos para Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, ok? Deuteronômio 29, verso 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós, para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Muito bem, queridos, nós estamos no nosso no nosso segundo momento da nossa conferência. E ontem, propriamente, nós abordamos aqui sobre a estrutura teórica da teologia. Começamos falando sobre a teologia no seu nascedouro, ela sendo limpa, espiritual, a qual foi produzida também pelos pais da igreja, na busca da elevação, na busca da pureza do espírito e da alma humana. Esse foi o objetivo primário da teologia. No segundo momento, nós falamos sobre outra teoria dessa estrutura teológica, que na verdade depois ela foi impactada pela razão. Com a vinda das concepções aristotélicas, isso trouxe um certo impacto, de modo que a partir de agora a razão ela vai colocar sua impressão, o seu impacto, o seu peso na teologia. De modo que desde então a teologia ela sempre será dominada por esse impacto da razão humana. No terceiro momento falamos da estrutura teórica, falamos da estrutura teórica crítica da teologia. Foram surgindo diversos nomes atacando a teologia, atacando esses momentos. E aí vocês podem observar que nós citamos o caso de Nietzsche, nós citamos o caso de Karl Marx, dentre outros que começaram a bater forte na teologia, como Augusto Comte, que chegou a dizer que agora, na era da razão, nós não precisávamos mais do período da infância. E nesse particular, se dizia que a teologia ela estava em um nível de infância. Ok? Essas estruturas nós apresentamos. Mas em prosseguimento eu quero também deixar claro que havia um processo que se desenvolvia entre a teologia e as demais ciências. Outrora, se você não sabia, é importante que você saiba que antes a teologia ela era vista como a rainha de todas as ciências. Ou seja, houve uma época em que todas as ciências se voltavam para a teologia. A teologia era o centro, a teologia era a base. Mas, posteriormente, vai haver esse ato de se absidar a teologia da ciência. Ou seja, cada um vai seguir o seu próprio ramo, a sua própria estrutura. E isso vai ser impactado grandemente através do Renascimento. Com a vinda do Renascimento, isso vai causar um impacto muito forte. E esse impacto, ele vem com a modernidade. Porque antes, tudo era respondido pela fé. A igreja respondia tudo à base da fé. As palavras de Santo Ambrósio, quando ele dizia toda a verdade dita por quem quer que seja é do Espírito Santo, era uma forma de fechar a porta para os pagãos. A igreja católica, ela vai bater muito forte contra aquilo que seria a filosofia clássica. E aí, quando você chega no período medieval, a começar do quarto século, que você vai ter figuras importantes como o Santo Agostinho, perceba que a partir desse momento,
quando entra essa ênfase da igreja, eles vão bater de frente com a Bíblia através da fé, refutando a ciência. Aí nós citamos o caso de Galileu Galilei, citamos o caso de Giordano Bruno, citamos o caso de Newton, e a igreja, ela tentou responder os anseios da ciência de forma fragmentária, de uma forma sem base, e na verdade se usava textos bíblicos, fechando tudo de modo radical. É muito importante que você que está nesta conferência saiba que o grande erro da igreja ao longo do tempo foi fazer uso de passagens bíblicas para o campo da ciência de forma errada. O que, na verdade, a Bíblia, ela nunca confrontou com a ciência em si mesma. É muito importante que você atente para essas nuances. A Bíblia não bateu de frente. A má interpretação e a forma de usar de modo apologético determinados textos para ligar a ciência com a Bíblia ou confrontar a ciência foi totalmente errado. É fundamental que você saiba que são análises e campos de estudo diferentes. A ciência, ela faz a sua análise dos objetos pelo seu saber racional, pela validação, pela análise, pela crítica hipotética, ao passo que a teologia, seu elemento é firmado na fé. Então, cada um deveria estar no seu devido lugar. Quando você analisa essa perspectiva, foi isso que tentou fazer os escolásticos. E aí vocês sabem muito bem dessa discussão que começou a surgir entre fé e ciência, fé e razão. Mas, à luz da própria Bíblia, nunca teve essa disparidade. As interpretações erradas, fora de contexto, geraram esses conflitos que trouxeram essa desarmonia para a teologia. E aqui eu quero fazer um adendo para você que me escuta, para você que está participando dessa conferência. É sempre um mal da nossa parte, quando surge algo, nós queremos responder sem analisar cuidadosamente o viés da palavra de Deus. Então tem coisas que fazem parte do mundo humano, tem coisas que na verdade estão atreladas à fé. Soren Kierkegaard, quando ele tratava sobre essa particularidade da fé, que ele dizia que era um salto no escuro, ele também entendia que era possível haver esse liame entre a fé e a razão, desde que cada um pudesse compreender o seu devido papel, ok? Então nós falamos que antes a própria teologia ela era vista como a ciência, mas as duas vão se tornar inimigas ferrenhas por causa de interpretações erradas. Vocês sabem que a igreja, ela vai perseguir, ela vai matar aqueles que defendiam a ciência. E nós falamos ontem aqui que no princípio vários cientistas eram crentes, confiavam em Deus. Inclusive grandes universidades nasceram dessa base estrutural da palavra de Deus. Mas o erro, uma fé imposta, uma crença mal interpretada, colocou em choque, colocou em desavença a ciência e a teologia. Então é muito importante que nós atentemos para essa particularidade. Em prosseguimento, nós também falamos que é necessário que você faça uma separação entre teologia e ciência. No nosso e-book do curso de teologia, eu fiz uma definição precisa sobre isso, mas é importante que você saiba que a teologia, o seu elemento, a sua ciência, a sua base é o próprio Deus. Para nós, dentro do campo da teologia, a teologia é uma ciência máxima, no sentido de falar sobre Deus, dos mistérios de Deus, porque ela está assente dentro do campo da fé. Ao contrário da ciência, a ciência ela é dedutível, a ciência ela é crível, a ciência trabalha em cima da análise, da pesquisa, a ciência analisa, a ciência tem seu lado hipotético, a ciência ela trata no campo do conhecimento e ela tem as etapas que envolvem os processos epistemológicos. Ao passo que a fé, ela tem outro viés, ou melhor, a teologia, ela tem outra base. A base da própria teologia é Deus. Deus, nele se finda
todo conhecimento, ele é o autor do conhecimento, ele é o autor da vida, ele é o autor do homem, ele é o autor do universo. Então, a base de uma verdadeira teologia espiritual é o próprio Deus. Daí a necessidade de você fazer essa diferenciação, porque quando chega a modernidade, que entra em cena o renascimento, os homens começaram a deixar a fé de lado e começaram a entender que a natureza, o homem, na verdade, poderiam ser objetos de análise pela pesquisa, pelo estudo. É disso que trata especificamente a ciência. Então, dentro dessa noção, dessa concepção, a teologia, ela não é ciência como as demais ciências, porque ambos objetos de estudo são diferentes. A teologia estuda o homem, mas ela não estuda o homem do ponto de vista biológico. A teologia estuda o homem do ponto de vista antropológico. E foi isso que a igreja, lá no início, não entendeu. Quando a ciência tentou responder os fenômenos da natureza, a questão do ser humano, a essência da vida, as pessoas não entenderam. E daí começou a se dizer que a teologia, ou melhor, a ciência, era maléfica, né? Era maldita, a ciência era instrumento do diabo. Não, a ciência era de Deus. Só que o objeto de estudo da ciência era outro. E é o grande mal que acontece às vezes com líderes, acontece às vezes com pregadores, acontece às vezes com quem tem a Bíblia, que busca radicalizar essas questões e não sabe diferenciar o papel de cada coisa no seu devido lugar. A ciência, ela tem os seus pressupostos epistemológicos, paradigmáticos, como também a teologia tem seus pressupostos, tem as suas etapas, não é isso? Dentro desse processo epistemológico. Mas só que a teologia, ela vai para outro caminho. E quando se fala da teologia, ela está dentro do campo da fé. É por isso que eu fiz questão de dizer aqui duas coisas dentro da Bíblia, citando aqui Jó 11:7, citando Deuteronômio 29:29, as coisas encobertas pertencem a Deus. Há coisas na Bíblia que nós nunca vamos entender. Há coisas que Deus encobriu e que nós não podemos descobrir. Coisas que Deus nos revelou, elas são suficientes para promoverem a nossa fé, estabilidade, crescimento, estrutura espiritual. Agora, existem coisas que elas sempre se tornarão incógnitas para nós. Incógnitas para nós. E isso está dentro do campo também da filosofia. Há questionamentos no campo da filosofia que não podem ser respondidos. Isso tratava Kant e muitos outros, e essa é a perspectiva da filosofia existencialista. Dentro da visão de Sartre, dentro da visão de Schopenhauer, dentro da visão de Nietzsche. E o grande problema de alguns filósofos, aliás, teólogos filósofos, é tentar responder pela sua razão, pela sua crença, tentar responder aquilo que está encoberto para nós. Mas não há choque nesses parâmetros entre ciência e teologia. Então nós podemos analisar que isso é muito forte e muito claro para nós. Então chegou o momento em que a teologia, ela vai se absidar, ela vai ser cerceada, cortada da ciência, porque não dá mais para as duas caminharem juntas. Não porque elas não pudessem coabitarem juntas, mas devido à forma em que, através do renascimento, com o embate com a igreja, que a igreja dizia assim, é a fé e acabou-se tudo. Tem coisas no campo da fé que a própria fé não pode responder, que é coisa do campo da ciência. Então nós temos que compreender isso. É muito importante nós atentarmos para essa particularidade. Então, a partir desse momento, aí, com a vinda do renascimento, do iluminismo, a teologia, ela vai sair de cena. E quem vai entrar, praticamente, agora é a ciência. E desde então, aquilo que está atrelado à mente, ao poder racional, ao racionalismo, tudo passou a estar fora da teologia. E a teologia, ela deixou de ser vista como a rainha-mãe, como essa matéria que se torna importante para nós, ok? Quando você estuda, por exemplo, aspectos de ciências exatas, ciências humanas, elas têm os seus paradigmáticos, elas possuem os seus aspectos epistemológicos, não é assim? Epistemológicos. Ela tem a etapa do processo em que o conhecimento se desenvolve.
Isso é claro. E como eu analiso isso, eu também posso entender que dentro dessa estrutura da teologia também tem os seus processos epistemológicos, só que com um viés totalmente diferente. A base é a ciência de Deus. E quando eu olho para essa ciência de Deus, eu vejo Deus como sendo o causador, o criador, o eterno, aquele que na verdade é o ser absoluto. Enquanto que a ciência, ela vai partir de uma análise totalmente pelo viés natural, que tem as suas leis. Então, você pode perceber que vários cientistas, como eu disse aqui, citando Rick Nannes, acreditavam em Deus. Criam em Deus e se sujeitavam à palavra de Deus. Só que eles sabiam que haviam fatos que estavam tão somente ligados a questões naturais. Agora, Charles Rhodes, ele diz uma coisa interessante. Seja como for, tudo que nós girarmos vai bater num centro maior. E esse centro maior é Deus. Deu para você entender, querido aluno? Então é muito importante. E vem um questionamento muito prioritário. É possível a teologia dialogar com outras ciências? É possível a teologia dialogar com a ciência, por exemplo, a biologia? É possível. É possível a teologia ela dialogar com a ética? É possível. É possível a teologia dialogar com a filosofia? É possível. Mas cada um no seu devido lugar. Então nós não podemos excluir a teologia de um diálogo com outras ciências, porque na verdade aborda e trata sobre essas questões. E para finalizar essa nossa parte aqui, nós podemos analisar o que essa teologia ela busca tratar. Um pensar correto sobre Deus. Imagine pessoas bem construídas, bem definidas, com uma teologia precisa, sobre um pensar correto sobre Deus. Fazer teologia é falar sobre Deus. Na essência que você pode observar, a teologia, theos, não é, que é Deus, logia, estudo, trata sobre Deus. Então eu tenho que pensar correto sobre Deus. Será se os muçulmanos pensam correto sobre Deus? Aí vem um questionamento. Um povo que está em guerra, que cria conflitos, eles estão pensando corretamente sobre Deus? Um legalismo imposto dentro de uma religião, eles estão pensando correto sobre Deus? Não. E foi esse corretivo que Jesus veio fazer nos judeus e veio fazer na mulher samaritana. Os samaritanos pensavam sobre Deus, construíam as suas ideias teológicas sobre Deus, mas estavam errados em muitas coisas. Por isso que Jesus diz, vocês adoram o que vocês não conhecem. Há muitas pessoas que possuem as suas teologias, mas elas não estão corretas. Pastor Zé, e como é que eu posso ter um pensar correto sobre Deus? Aqui está a base. Não basta apenas eu dizer assim, eu creio em Deus. Há muitos deuses. Há deuses mentais, há deuses históricos fabricados pelo contexto humano. Então é por isso que eu tenho que analisar a Bíblia para eu pensar correto sobre Deus. E quando você vai para Mateus capítulo 6, a Bíblia diz, Pai nosso que está nos céus. Jesus disse em Mateus 4, ao Senhor teu Deus adorarás. O próprio profeta Elias, no capítulo 18, verso 21 de 1 Reis, diz, por que cocheais entre dois pensamentos? Josué capítulo 15, lá pelo versículo Josué 24, 15, ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os nossos pais serviram a outros deuses. Fazer teologia de modo correto é pensar pela Bíblia. E aqui eu quero fazer menção de Karl Rahner, que ele faz uma pergunta, e qual é a essência da teologia? Ora, se Deus é a causa, é o princípio de tudo, é o motor, é a causa, como dizia Tomás de Aquino, então o alvo da teologia é propor uma qualidade de vida que me leve a esse ser existente, que me dá a vida, que me move, que me leva a respirar. Essa é a causa da teologia, é a razão para se fazer teologia. A ciência, quando ela olha para o homem, ela vê um amontoado de ossos, um ser humano que tem pele e que tem uma vida orgânica e que quando ele morre, acabou. Porque a ciência, ela trata do homem, ela trata da vida, ela trata da ecologia, trata dos animais, mas em momento algum a ciência, ela procura voltar ao princípio da existência humana. E o alvo da teologia é te levar, é te conduzir ao princípio causador. Preste bem atenção, queridos.
a negatividade de um ateu, a negatividade de um naturalista, quando ele diz que a vida se acaba com tudo. Olha a beleza da teologia. A beleza da teologia é que ela diz que a nossa vida, ainda que pareça tão sem sentido, ela tem uma causa. A causa é Deus. Atos 17, 28. Nele nos movemos, existimos e somos. Mas a teologia tem um telos, ela tem um fim. Qual é o propósito da teologia? Fazer com que entendamos que a nossa vida deve ser marcada por bons princípios, porque nós vamos voltar ao dono de quem nos deu a vida, que é o próprio Deus. E ela ainda tem mais, essa vida vai se perpetuar para sempre com o nosso Deus Todo-Poderoso. É isso que é lindo. Se você falar com um ateu, ele descaracteriza a vida. Não, eu estou existindo aqui agora, quando eu morrer eu vou ficar só no pensamento das pessoas. Que tristeza! A Bíblia, ela descreve a pureza da vida, como nós iniciamos a vida e como nós vamos continuar a vida eterna com Deus. Deu para entender isso aí? Então, fechando aqui esse assunto de ontem da nossa conferência, eu vou agora partir para o segundo momento, que a nossa temática de hoje, ela é muito importante. Nós vamos tratar sobre a teologia acadêmica. É possível eu ser um teólogo acadêmico, cheio de Deus, do temor, da reverência, da vivacidade com Deus? É possível eu ser um intelectual? Gente, isso aqui é muito forte, né? Isso aqui é muito forte. É possível eu ser um intelectual e ter temor de Deus na alma, no coração? Sim, é possível. Eu falei aqui de vários cientistas que tinham temor de Deus. Eu falei de vários cientistas que, na verdade, acreditavam na revelação divina. Não é isso? Então, é possível. Mas deixa eu dizer uma coisa. A primeira coisa que nós vamos tratar aqui, para que vocês entendam, é que os teólogos não podem ser vistos ou considerados como árvores. Nós vamos só fazer uma citação da própria palavra de Deus. Vocês podem analisar que a Bíblia diz que uma certa vez Jesus curou um homem e ele perguntou: como você está vendo os homens? Ele disse: eu estou vendo como árvores. Eu estou vendo os homens apenas como árvores. E aqui vem o mais interessante. Quando você olha para uma teologia, talvez alguém diga assim: a teologia é só uma forma de decorar um princípio, a teologia são argumentos criados, a teologia está marcada de argumentos lógicos. Mas não é só isso que a própria teologia ela está falando. Quando você olhar para um verdadeiro teólogo, você tem que entender que para que a sua teologia seja saudável, para que ela produza fruto, essa teologia ela tem que ir além do academicismo. É isso que eu quero começar falando para vocês. Teologia precisa ir além do academicismo. E eu não vou falar isso aqui só no lado da teologia. Eu vou levar isso também para o lado secular. Um médico, se ele não tiver amor, ele só vai produzir um trabalho na área da medicina. Ele pode escrever artigos belos, bonitos. Uma pessoa que lida com a ciência, com o dinheiro, se ele não tiver amor, se não tiver além disso, ele vai produzir apenas folhas. Ele será uma árvore apenas com folhas. É por isso que Jesus disse em Mateus 5,16: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras. Então, teologia não pode ser apenas folhas, não pode ser apenas árvores. Quando a gente olha para uma árvore, tem pessoas que só presenciam a árvore em si. Mas atrás ou dentro daquela árvore, o que nós vamos encontrar? Nós temos os galhos, nós temos os ramos, nós temos o caule, nós temos as raízes, nós temos a vida, nós temos a seiva, nós temos a sombra, nós temos tudo. O grande problema é que tem pessoas que, quando vão fazer teologia, só olham para a teologia, só para as folhas da teologia, só para a árvore montada da teologia. Mas aquela árvore está de pé porque ela tem raiz. Aquela árvore está de pé porque ela tem caule. Aquela árvore está de pé e as flores, tudo estão sendo mantidos, e o fruto, porque na verdade ela tem seiva, ela tem vida. Então a teologia, gente, ela não pode ser apenas folhas, ela não pode ser apenas de aparência.
E aí eu quero falar para vocês, há muitos que fazem teologia e nessa perspectiva, quando a gente olha, só tem folhas. E eles querem que as pessoas olhem para eles como boas árvores. Mas árvores sem fruto não vale nada. Árvores sem fruto não vale nada. A minha teologia, a minha pregação, tudo que eu produzo, se não produzir fruto, não tem valor algum. É por isso que é muito importante para que a minha teologia, ouçam bem que eu coloco aqui, a minha teologia, ela tem que ser uma teologia transformadora. A minha teologia, ela tem que ser uma teologia que não vem apenas criar intelectualidade em mim, não venha causar admiração nos outros. A minha teologia, ela tem que ser transformadora na igreja, ela tem que causar transformações históricas no meu contexto de vida. Isso é muito forte, né? É muito forte. Então eu preciso analisar isso. A teologia, ela deve ser como aquele fermento que a mulher coloca na massa. E o que acontece com a massa? Ela cresce. Então, se eu tiver teologia só de folhas, ou se eu quiser ser visto apenas como uma grande árvore, eu não vou ter sucesso. Então, é a primeira coisa. E aí você pode me perguntar, pastor Zéu, e aí o que eu faço? Nós temos que analisar. A primeira coisa que eu quero falar aqui com vocês é que quando eu pontuo essa perspectiva da teologia, não apenas como árvore, é que eu quero dizer que o teólogo, ele deve repensar a sua teologia. E aí eu tenho que voltar para aquela teologia que tem um saber histórico, mas que tem um saber espiritual. Eu tenho que voltar para aquela teologia do carisma, aquela teologia que, na verdade, me leva à experiência com Deus. Aquela teologia que me leva a uma reflexão de viver o que Cristo ensinou. Isso é muito lindo, gente. É por isso que Jesus Cristo, em Mateus 7, 24, até o final, ele disse assim, aquele que edifica a sua casa na areia, ela cai. Há muitas construções teológicas que são palhas, que são apenas folhas, que são apenas areias. Areia, apenas areia, areia. Agora, casa edificada na areia, ela cai. Essa é a razão de grandes teólogos, grande entre aspas, que diziam que pregavam uma coisa e começaram a negar hoje, que hoje começam a desfazer da Bíblia. Que tipo de teólogo é esse? Mostra-se que, na verdade, ele era um fariseu. Mostra que, na verdade, ele não tinha nem caráter e nem essência. Porque como é que eu vou defender uma verdade, eu vou defender algo que eu me mostrava crível para aquilo e agora eu nego tudo? Então, perceba que a teologia de verdade é aquela que me leva a uma reflexão, que me faz voltar ao carisma, aos dons espirituais, ao poder de Deus, aos mistérios. Se nós quisermos uma teologia que não seja apenas academicista, nós temos que voltar para a causa maior. E a causa maior é Deus. Deus é quem nos move, Deus é quem nos leva a esse nível de comunhão com Ele, o Deus Todo-Poderoso, ok? Aí vem uma segunda coisa, e a questão do intelecto. O que acontece com o meu intelecto? O meu intelecto, tanto o crente como o não crente, possui seu intelecto, que é a parte da alma também. Todos nós possuímos. Mas quando nós falamos de intelecto, não é apenas algo para o erudito, não é apenas algo para o versado em letras. Todo ser humano tem intelecto. E é muito importante que o intelecto ele tenha a sua validade para as coisas desta vida. Mas quando a gente traz o intelecto para o campo da teologia, para o lado da vida religiosa, é muito importante que você entenda isso. Sabe qual é o propósito? É que a função do intelecto na fé não é fazer de você um decorador de termos escatológicos, apenas um tradutor de línguas originais. Não. A fé no campo da teologia quer fazer com que nós sejamos, na verdade, compreensíveis dos mistérios de Deus e entender que esses mistérios, eles acontecem em nossa vida e que eu posso trazer essa experiência do poder de Deus para o contexto no qual eu vivo. Então, assim como a fé intelectiva, a fé do erudito, aliás, o intelecto do erudito, o intelecto do homem versado, se volta para as coisas da terra, para compreendê-las,
o meu intelecto no campo religioso, espiritual, me traz isso. Não é apenas para trazer fórmulas prontas de teologia. Há muita gente que tem fórmulas prontas de teologia, decorações de argumentos teológicos, mas que na verdade não transformam nada. Então, é muito importante que você atente para essa questão. A fé, aliada aí à intelectualidade, vai trazer formulações de como eu posso trazer mudança. Vocês já imaginaram uma pessoa que tem Bíblia, que tem teologia, vive em um contexto de opressão, de racismo, de diferença, de humilhação, de maus tratos? Então, eu como um teólogo cheio de Deus, que tenho o meu intelecto impactado pela Bíblia, pela teologia, eu vou causar mudança nesse cenário. É para isso que nós precisamos entender essa fé dentro dessa perspectiva, ok? E aí, como nós estamos falando sobre essa questão acadêmica, é preciso que eu fale sobre a teologia popular, é preciso que eu fale sobre a teologia como formação para líderes, e é preciso que eu faça uma análise sobre a teologia acadêmica. Em primeiro lugar, a teologia popular. Eu chamaria assim a teologia do povão. Vocês sabiam que existe a teologia acadêmica, eu vou já falar dela daqui a pouco, mas existe a teologia do povo, dos que manifestam a fé. No nosso e-book, no início do curso teológico, eu falo sobre isso. E a teologia popular, na verdade, é aquela que você vê na feira, o crente que está na feira, o comerciante que serve a Deus, a mulher que está na cantina, aquela mulher que está na loja, que crê em Deus. No momento em que ela vende um objeto, obrigado, Senhor. Se um filho passa no vestibular, obrigado, Deus, você ajudou meu filho. Tudo que acontece atribui a Deus. De uma certa forma, está pensando teologia, está falando em Deus. E quando eu falo dessa teologia popular, observem bem que ela é espontânea, ela tem uma lógica, mas a lógica dela não é acadêmica. A lógica da teologia comum é a lógica comum. É claro que o cristão do dia a dia, da vida cotidiana, que fala sobre Deus, que expressa Deus, canta um hino sobre Deus, levanta a mão, ele glorifica a Deus, ele não faz isso dentro de uma perspectiva de uma teologia acadêmica. Ele faz isso por expressar uma fé comum. Mas de toda forma ele está falando em Deus, ele está pensando em Deus, ele está expressando a sua fé em Deus. E aí, essa teologia comum, ela é espontânea. Essa teologia comum, ela segue a lógica própria dela, ela segue o método próprio dela. E qual é o método da teologia comum? A teologia comum é aquela teologia que a pessoa, o método dela é ligado à experiência de vida. Vou dar um exemplo aqui. Um irmão que está na prova, está na luta, qual é a primeira ideia quando ele olha para uma situação difícil? Ele vai para o texto, digamos aqui, esse mar está difícil, mas assim como Deus abriu o mar para Israel passar, ele vai abrir também o mar para mim. É assim que eles interpretam. Como é que um crente do dia a dia vai interpretar uma crise financeira? Ele vai dizer assim: eu estou dentro de um cativeiro, mas esse meu cativeiro, o Senhor vai me libertar do cativeiro. A hermenêutica dele é popular, a interpretação dele é popular. Ele tem uma fé que liga-se a Deus, que é do cotidiano, uma experiência de vida. Isso é muito lindo, essa perspectiva da teologia popular. Há alguns teólogos que não preferem o termo popular, mas deixa eu dizer, a teologia acadêmica só existe por causa da teologia popular. Vocês sabiam, Álvaro, que escreveu um livro sobre metodologia, um livrozinho pequeno, ele dizia o seguinte: os saberes científicos existem por causa dos saberes populares, também chamado de saberes vulgares. Como foi que as grandes ciências surgiram? Pelo conhecimento popular. Não é isso? Então, você não pode criticar, e aqui eu quero falar daqui a pouco para os teólogos, você não pode criticar a teologia popular querendo exaltar a teologia acadêmica. Só existe teologia acadêmica por causa da teologia popular. É o mesmo caso, só existe críticos de igreja porque existe igreja. Se não tivesse igreja, não teria críticos de igreja.
Agora, eu tenho que saber que a teologia popular, ela segue a lógica do cotidiano, ela tem uma metodologia que liga a experiência de vida com o acontecimento. Isso é muito lindo, gente, é muito lindo. Então eu coloco aqui, ela acontece, onde acontece a teologia? No dia a dia, a teologia popular. Quem são os produtores da teologia popular? A irmã que vende um cheiro verde na feira, é o irmão que tem a banquinha na feira. Ele vai pegar a caixinha dele aqui, obrigado, Jesus. O Senhor me deu a oportunidade hoje de fazer uma boa feira. Dificilmente você vai ver um teólogo acadêmico fazer isso. Dificilmente você vai ver. E aí nós vamos prosseguir aqui. Observe bem que eu coloco aqui, a reflexão, ela vem do dia a dia. E aí você pode analisar que isso acontece. Então é muito importante que você conheça esse nível da teologia popular. E aqui eu quero falar algo muito importante para quem faz teologia. Você não foi chamado para matar a fé do povo com o teu conhecimento, com a tua intelectualidade. O teólogo acadêmico, eu vou falar ele daqui a pouco, ele tem que, na verdade, preservar, estimular, ele tem que ajudar, orientar a fé do povo comum e não matar a fé do povo comum. Porque essa fé comum, essa esperança viva do povo que crê em Deus, que traz a vivacidade, que traz o ânimo, que traz a alegria, ok? Então, vamos prosseguindo aqui, nós podemos falar agora sobre a teologia que é promovida pelos líderes, ou pela pastoral, como alguns chamam lá fora. Essa teologia, ela vem com o objetivo de ajudar a criar pessoas na igreja, nos institutos, que venham a ter um conhecimento de uma teologia para ajudar as pessoas de fé comum a terem uma dimensão maior, uma compreensão maior da palavra de Deus. E aí é que entra, por exemplo, a escola dominical é um agente formador da teologia pastoral, porque ela lida todo dia com pessoas. Então, o professor da escola dominical, ele precisa passar por um treinamento para que ele ajude outros a compreenderem melhor a palavra de Deus. Então, se eu tenho lá fora pessoas comuns que às vezes vão me perguntar algo, eu preciso ter pessoas treinadas para ajudar essas pessoas comuns a compreenderem. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu posso comprar 1 quilo de tomate na feira, eu posso comprar um abacate, eu posso comprar um abacaxi. Mas quando eu compro, ninguém vai dizer para mim quais são os nutrientes, a energia, ninguém vai dizer a vitamina de um determinado produto. Quem é que vai me dizer? Os especialistas. E aí é que entra o papel dos especialistas, e eu pergunto aqui, o especialista vai dizer para a pessoa não comer mais abacaxi? Ele vai dizer para a pessoa não comer abacate? De maneira nenhuma. Ele vai dizer como se pode ter uma alimentação saudável, mas ele não vai proibir ninguém comer. O grande mal de certos teólogos é que quando eles vão para a fé comum, eles chegam e dizem assim, esse irmão aqui não sabe de nada, essa irmã aqui não sabe de nada, eles não estão no meu nível, não estão na minha naipe, aí acaba matando a fé da pessoa. Daí a necessidade de se formar pessoas com temor de Deus, com reverência, para atuar nessa formação pastoral, para ajudar as pessoas comuns a compreenderem ainda mais os mistérios da fé e não atrapalhar os mistérios da fé. O apóstolo São Paulo, eu acho lindo, quando ele vai orientar a igreja de Corinto, no capítulo 14, ele diz assim, eu não vou proibir ninguém falar línguas. Olha que coisa linda. Eu só quero que haja ordem, eu só quero que vocês entendam o processo de Deus. Mas hoje tem teólogo que quer impor o conhecimento dele, quer destruir o que os outros acumulam ao longo da vida. É tão tal que quando Paulo, no capítulo 7, ele vai dar conselhos para as solteiras, para as viúvas, ele diz assim, olha, aqui é um parecer meu, mas quem quiser, fique como está. Não há uma imposição dele. Então, essa teologia pastoral, ela vem com uma forma de formar. E ela está no meio entre a teologia comum e a teologia acadêmica. A pastoral, eu diria, são aqueles agentes que estão no dia a dia. Eu vou dar um exemplo aqui, muito simples. Não tem um pessoal da SUCAM? Tem um nomezinho, não tem? Agente sanitário. Agente sanitário. Ele vai lá para combater o mosquito da dengue,
Agora eu pergunto, ele sabe dos malefícios que o mosquito da dengue faz, sim ou não? Mas ele chega só na casa dizendo, senhora, olha, você está toda errada, a sua casa. Ele não faz isso. Ele chega orientando, olha, se você deixar essa vasilha assim, se você deixar aqui, o mosquito vai entrar aqui, então não é bom você fazer. Dessa forma, até o dono da casa fica feliz com essa pessoa. Então você pode falar que tem mosquito venenoso na teologia, sem que você acabe com a pessoa simples. Mas o grande problema é que tem pessoas que estão dentro dessa formação que querem apenas exibir intelectualidade, erudição, que quer vender livros, que quer mostrar que é um sabichão e não vai funcionar. Então, é muito importante ter agentes teológicos na igreja, na escola dominical, na sala de aula. É bom que você tenha pessoas de todos os níveis, mas que sejam formadas no temor de Deus. Eu vou correr mais um pouquinho aqui para a gente encerrar, que tem muita coisa importante aqui. E há uma outra coisa, as pessoas que vêm do senso comum, normal, elas têm uma fé simples, elas têm uma fé na pureza. Só que há problemas que essa fé, ela vai começar a ser contaminada por uma cultura que nem eles percebem. É aí que esses agentes formados, orientados, eles vão fazer a desmistificação dessa proposta que, na verdade, atingiu a verdadeira fé. Hoje nós temos problemas que já são problemas culturais que entraram no nosso meio, que nós precisamos curar essas pessoas. E aí, nós vamos fechar aqui o assunto dizendo o seguinte, que é muito importante que você atente para essa questão do verdadeiro teólogo. E eu vou falar do último aqui, o teólogo acadêmico. Prestem bem atenção, o teólogo acadêmico é o teólogo profissional. É aquele que vai para a biblioteca, é aquele que vai para a escola, ele vai sentar lá na sala de aula, ele vai ouvir grandes mestres, professores, grandes doutores, ok? Ele vai assimilar aquele conteúdo para ele se tornar um perito em teologia. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O teólogo profissional, ele tem que passar pelos níveis, primeiro de bacharel. Se ele prosseguir, ele pode fazer pós, depois mestrado e depois doutorado. Ele vai ser considerado um acadêmico pela produção dos artigos, pela capacidade pensante reflexiva que ele tem. Mas deixa eu dizer uma coisa, ser teólogo não é só ter um diploma de teologia. Ser teólogo é você ser capaz de perceber novas questões, novos problemas e trazer isso para dentro do teu universo pensante, criativo, crítico, analisar e saber julgar corretamente. Então, um teólogo de verdade é aquele que está preparado academicamente, que ele foi bem munido de conhecimentos. E é muito importante que você entenda uma coisa. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente analisar. E aqui tem algumas pessoas que estão conosco aqui. A rapadura, a gente faz ela de quê? De que a gente faz a rapadura? Faz do quê? Eles estão dizendo aqui, vamos lá, bem forte, de quê? Da cana, não é isso? O aguardente, a gente faz do quê? Faz do quê? Da cana. O queijo vem de onde? Vem do leite, não é assim? Por exemplo, se você chega lá num hotel, tem um queijozinho bem bonito, veio do leite. Então, tudo que está aqui, o aguardente, a rapadura, o docinho de cana, tudo veio de um mesmo produto, sim ou não? Pronto. O queijo, a coalhada, tudo vem de onde? Do leite. Ou seja, o elemento é o mesmo. O processo é diferente. Ou seja, a teologia popular, de quem crê em Deus, de quem tem fé, a teologia de quem é formado na pastoral é o mesmo da teologia acadêmica. A diferença é a forma que o processo se dá no campo. Por exemplo, dentro do academicismo, os termos são mais técnicos, rebuscados, né? Assim, são mais pesados, mexe mais com a mente. Você vai ter que estudar história, você vai ter que estudar grego, vai ter que estudar latim, você vai ter... Mas todo esse conhecimento acadêmico é buscando uma compreensão da fé em Deus, ou seja, é a mesma rapadura. É a mesma rapadura. Então, o irmãozinho que está lá na feira, ele está na alegria, aí ele diz assim, hoje, graças a Deus, Deus me abençoou. Ele tem fé em Deus? Então, ele está fazendo teologia, só que ele não tem a teologia do nível
acadêmico. Se eu quero pelo menos que ele tenha uma noção básica, eu vou formar agentes para ajudá-lo a compreender. Daí os institutos bíblicos, daí os seminários, as palestras, as escolas, é para isso que serve. Mas deixa eu dizer uma coisa, o acadêmico, ele nunca deve destruir a fé de quem está no nível da pastoral e nem de quem está na fé comum. Nunca! Porque o elemento é o mesmo, a fé é o mesmo, o processo de cada um é que é diferente. Vou dar um exemplo aqui, para me finalizar. Se eu chegar num culto na manhã de domingo e eu digo assim, hoje eu quero falar sobre o processo da pericorese dentro da perspectiva triunitária da fé, os irmãos não vão entender nada. Agora lá, o irmãozinho que está no dia a dia, ele diz assim, eu creio que Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito. É Espírito Santo. Agora, eu que estou no nível acadêmico, eu sei o que é a pericorese, eu sei o que é o termo mais pesado para a Trindade, mas eu não vou trazer esse acadêmico para o comum. Porque o que acontece? O comum não vai entender a minha linguagem. Agora, eu posso muito bem fazer o aguardente, fazer o suco da cana e dizer para a pessoa comum, isso aqui é da rapadura, isso aqui é da cana. Essa é a diferença. Deu para entender agora? Essa é a diferença. O produto é o mesmo, o elemento é a mesma fé, gente. Mas é porque às vezes eu estou no nível acadêmico que eu quero simplesmente mostrar que eu sei mais do que quem está na pastoral, quem está aqui num grupo que eu formei e quem está lá no comum. Aí vai criar um distanciamento horrível e aí as pessoas não vão gostar da teologia. Deu para você compreender aí? Então, eu quero dizer para vocês que a teologia acadêmica, ela deve ser como um médico. Um médico, ele opera o doutor, ele opera o lavrador para arrancar o mal. A teologia deve ser para arrancar o pecado. A teologia deve ser para formar vidas puras para Deus e não para destruir a fé de alguém. Então, fica aqui nossas palavras. Amanhã será o nosso encerramento, não é isso? Eu conto com a presença de todos aqui, né? A pergunta, pastor, desculpe a minha ignorância, mas por que eu preciso estudar teologia? Gente, eu disse ontem, olha, eu vou dar um exemplo e hoje eu estou dando mais claro ainda. Eu tenho uma fé comum, eu tenho a minha salvação, a minha comunhão com Deus não vai ser atrapalhada. Só que às vezes, durante a vida, a cultura, outras crenças, concepções erradas vão entrando e eu preciso purificar isso. A teologia me ajuda. Eu dei até um exemplo, vou dar aqui de novo esse exemplo. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Mas até que ponto isso implica na minha família, na minha casa, na minha vida, nos meus negócios? Então eu preciso estudar teologia para isso. Uma outra forma é que eu devo estudar teologia para sistematizar, ouçam bem isso, o que está revelado na palavra. A Bíblia fala de pecado, mas quando eu analiso a teologia sistemática, ela vem apenas me ajudar a sistematizar todos esses assuntos. Eu vou dar outro exemplo. A Bíblia fala de anjos. Eu sei que existem anjos, mas ela fala de serafins, querubins, arcanjo. Então, o que são esses anjos? Os níveis. Aí a teologia sistematiza e me ajuda a compreender isso. Por exemplo, a Bíblia fala do homem, e ela fala da alma, fala do espírito, fala do corpo, mas aí eu tenho que saber como isso se deu, como acontece isso, quais as implicações éticas e morais da teologia, da ética, dentro dessa perspectiva antropológica. A Bíblia me ajuda, e a teologia apenas sistematiza para que eu tenha, eu vou dizer ainda mais claro, a teologia, ela quer simplesmente dizer para você como você pode andar melhor na Bíblia, no Gênesis, no Êxodo, em Levítico, em Deuteronômio, até no Apocalipse. Tenho medo de esfriar a fé ou ficar muito cético, como alguns por aí. Teologia de verdade não faz ninguém ficar cético. A erudição, o orgulho humano é que faz a pessoa ser assim. O pastor Antônio Gilberto dizia que uma pessoa que sabe muito é como um pé de laranja. Quanto mais tem laranja na galhazinha do pé, mais ela se abaixa. A verdadeira ciência, se vocês analisarem, o próprio Sócrates, ele dizia claramente, eu sei que nada
ele fazia uma desconstrução. Aqueles que iam para ele pensando que sabia, ele mostrava que eles não sabiam de nada, porque pensavam saber. Então, não é teologia, não é ensino que faz. Há professores que não têm temor de Deus, que já são instrumentos para levar você a se esfriar na fé. Não tem nada. Eu fiz filosofia na Universidade Estadual do Ceará. Eu fiz mestrado em uma instituição que é liberal. Nada disso afetou minha fé. Porque a minha fé, ela não depende de uma estrutura teológica. A teologia vai me ajudar na verdade, a sistematizar melhor o meu conhecimento. Mas a minha fé, ela está dentro de mim pelo poder da palavra de Deus. Ok? O Senhor pode liberar um material em PDF da aula de ontem e hoje nos grupos. Eu vou dar os apontamentos, porque eu faço os apontamentos e vou de cabeça, né? Aqui, ó. Eu vou pedir aí para o Lucas depois disponibilizar para vocês os apontamentos que eu faço aqui, ok? Qual será o tema de amanhã? Amanhã será o tema... A outra pergunta, o seu curso é reconhecido pela CGADB? Sim, o nosso curso teológico é reconhecido. Deixa eu dizer outra coisa para vocês, irmãos. Eu não entrei para o mundo acadêmico, para a escola agora, há mais de 23 anos, há mais de 25 anos, eu já trabalho com instituto. Eu comecei com o Instituto Livre, depois tivemos uma faculdade reconhecida, com cursos superiores reconhecidos. Eu fui o primeiro no Maranhão, na cidade do interior, a ter uma faculdade no estado do Maranhão, legalizada pelo MEC. Particular, eu fui o primeiro no Maranhão, no curso de filosofia, a ter uma instituição reconhecida pelo MEC, no nível filosófico. Então, nós já temos essa experiência. Eu não entrei agora para o campo da teologia, não entrei agora para o campo da filosofia, para o campo da teologia. Há tempo que nós trabalhamos com isso. Teologia e o sagrado. Amanhã eu estarei falando sobre a teologia e o sagrado. Olha, você tem muita coisa aí. Nós falamos sobre a teoria da estrutura teológica. Hoje eu falei sobre os 3 níveis de teologia. Falei sobre como você pode ser um bom teólogo. E aqui tem muita coisa, eu anotei muita coisa, mas o meu tempo aí, ele já foi, né? Qual o valor do curso? Aí vocês podem falar aí com o pessoal, vai dizer. Amanhã será divulgado o valor do curso e vocês podem organizar, ok? Amanhã nós queremos falar a todos que estaremos aqui juntos para esse processo. E você pode já se matricular a partir do dia? A partir de amanhã, não é isso? A partir de amanhã, você já pode fazer a sua matrícula. Você vai estudar conosco. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. Aqui no nosso curso, Pastor Zéel, por que o senhor criou esse curso se já tem vários cursos teológicos? Você viu agora o que eu acabei de falar aqui? Qualquer curso teológico pode ter uma grade curricular e montar um sistema de ensino e aprendizagem teológico. Pode lhe dar o melhor suporte pela internet, mas o meu alvo não é só esse. O objetivo aqui é caminhar com você para que a teologia promova em você salvação. Você aqui pode ficar tranquilo. Aqui eu vou falar de todos os teólogos liberais, dos que se desviaram e daqueles que negam a Bíblia, mas eu vou mostrar o fim de cada um e como você pode ser um teólogo para o bem da sua vida espiritual. Essa é a razão de você procurar o Instituto Teológico Doxa. Também, cada aluno nosso vai receber o e-book. Cada e-book nosso é mais de 200 páginas, com uma referência bibliográfica muito vasta. Não é apenas um cursinho para você fazer. Outra coisa, aqui eu não tenho pressa, porque eu não quero dar diploma para vocês. Há muita gente aí que tem diploma de teologia, é apenas um acadêmico, mas ele não tem, na verdade, a capacidade reflexiva, pensante, de desenvolver texto, de criar. Por exemplo, eu coloquei aqui, eu não tive tempo de tratar, mas eu coloquei aqui o perigo das novidades teológicas. Sabe qual é o perigo? É porque é o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui agora para vocês. A pandemia, qual foi o ano da pandemia? 2020. O que surgiu de teólogo dando explicação sobre a pandemia, cadê as teologias que eles criaram? Prestou para nada. Então, um verdadeiro teólogo, ele não responde de imediato, porque ele não quer trazer novidade teológica. Quando você vê um teólogo, gente, eu tenho uma coisa nova. Não vá não. É bobagem dele. Porque tudo que você tem na teologia já foi tratado lá atrás. A única coisa que nós podemos fazer, novos fatos vão surgindo, novos acontecimentos, eu tenho que olhar de modo crítico com o meu conhecimento bíblico, meu conhecimento teológico, para aquele assunto com muito cuidado, sem emocionalismo, sem pressa,
para dar uma resposta pela Bíblia, pela ciência, pelo contexto vivencial. Deu para entender aí agora? Então, muito cuidado com as novidades teológicas. Teologia de verdade não se faz com brincadeira. Às vezes você sabe dizer tudo, por exemplo, sabe dizer os atributos de Deus, sabe dizer os nomes de Deus. Essa é a praxe de toda teologia sistemática. Mas aqui o nosso objetivo é fazer de você um teólogo para viver a comunhão com Deus. Pai Santo, Pai querido, obrigado por esse momento. Abençoa teus filhos, concede vitória. Que, ó Deus, nos dá graça para falar a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.